Que é um excesso. Por isso que eu acho que é um problema quando uma PEC dessa tramita, né, com um texto tão simples e com... eu acho tudo bem, positivo, trouxe o debate, é legal, mas eu acho que a gente corre um risco muito grande disso se tornar um caos novamente no Brasil, caso... eu não acho que esse texto vá tramitar, sinceramente, nesse governo não vai, mas... de a gente se tornar um país num caos e numa insegurança... Já tá tramitando, né? Desculpa, perdão, eu não acho que ela vai ser aprovada, né? Tá. Mas ainda tem que gerar comissão especial, passar em comissões. Eu não acho que ela vai atingir esse estágio, mas de qualquer forma, eu acho que num país onde a gente tem essa quantidade de sindicatos, e não é que a gente tem um pouquinho a mais, nós temos muitos sindicatos a mais. É uma coisa que eu sempre falo assim, o Brasil é um país tão absurdo que a gente tem sindicato de trabalhador em sindicato. Como é que pode isso? Um sindicato para proteger você de trabalhar num sindicato que era para te proteger? Gente, né, é uma loucura. E esse tipo de coisa faz com que a gente tenha problemas de ordem prática, principalmente pro pequeno, médio e micro empreendedor, que muitas vezes os políticos e os políticos eu não coloco isso com distanciamento, me coloco nessa categoria também, né? Com falta de experiência da vida real, e às vezes banhados de ideologia, não entendem como essas coisas podem funcionar negativamente pro cara que tá lá na ponta gerando emprego, né? Eu vi um debate do Jones Manuel sobre esse tema, onde inclusive ele foi muito bem, ele foi melhor do que o outro deputado. O outro deputado é um deputado bolsonarista péssimo, tentou lacrar, mitar o tempo todo, levou o livro do comunismo, seu comunista, né? O Jones traz uns dados, o cara, você é um comunista, né? E eu acho que, infelizmente, cara, quando a gente traz até os dados, a gente esquece às vezes de ver quem tá lá na ponta e como que isso funciona na prática, né? Então, por exemplo, eu tenho alguns exemplos, eu até trouxe uma história minha com o Alfredinho sobre isso. Se você quiser, a gente pode falar mais sobre isso, eu vou encurtar aqui. Tá. Mas eu acho que então a gente tá de olho, então, só esclarecendo aqui, eu não faço questão nenhuma de tempo. Tá bom. Se a Ava fala mais também não tem problema. Ava, desculpa. Tá bom. Se a Ava fala mais, eu não tenho nenhum tipo de problema, tá? Eu, inclusive, acho que eu posso aprender bastante coisa com ela também. Eu acho que fica livre se a gente falar mais solto. Então, depois, se você me permitir, eu gostaria até de contar uma história prática que aconteceu comigo. Eu contei aqui com o Alfredinho pra entender qual seria o seu pensamento para uma solução de uma situação real como aquela, entendeu? Olha, eu tô tranquila, eu tô por conta de vocês. Você quer contar a história? Vamos lá. Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo, tá? Eu tinha um posto de gasolina, eu tinha um frentista lá, que ele morava literalmente do lado do posto. Vou resumir porque eu já contei essa história em outra ocasião, né? E basicamente ele trabalhava das 6 às 2, numa escala 6x1, e ele me pediu pra abrir um lava rápido à noite. Ele falou, Arthur, eu vejo que tem muitos caras aqui que vêm à noite e eles não têm onde lavar o carro, e eu sei que se eu abrir um lava rápido aqui, eu vou estourar. Então beleza, ele abriu um lava rápido e ele atuava a hora que ele queria. Às vezes ele chegava às 5, às 6, às 7, às vezes ele ia lá 9 horas da noite pra lavar 2, 3 carros que ele já tinha combinado com o cliente. E ele começou a ganhar muito dinheiro como lavador. Ele começou a ganhar mais dinheiro como lavador do que como frentista. Um dia parou um carrinho do sindicato lá, falou, o que o senhor tá fazendo aqui? Tô lavando. Qual que é o teu horário? Ele respondeu, das 6 às 2. Mas peraí, você tá trabalhando das 6 às 2 e você tá vindo aqui lavar carro? Não, mas a lavagem de carro é por minha conta. O sindicato proibiu ele de fazer isso. Qual sindicato? O Sindicato dos Trabalhadores de Postos de Gasolina. O sindicato proibiu sem ele ter entrado com o processo? Eu não lembro agora exatamente qual foi o caso, mas o sindicato fez uma denúncia no Ministério Público. O Ministério Público me notificou, dizendo, olha, ele não pode fazer isso, porque se ele continuar, você vai tomar uma multa. Aí eu tive que sentar pra ele e falar, cara, não tem como, cara. Entendeu? Esse é um tipo de problema de ordem prática que eu entendo que é o sindicato não entendendo como funcionam as coisas na ponta. Eu entendo a história toda que você trouxe, eu concordo com você. Houve um monte de excesso em ditadura militar, não sei se você me conhece, eu não sou de maneira nenhuma defensor de ditadura militar. Eu acho que 64 foi um golpe, dezembro de 68 com o AI-5 foi assim, o golpe do golpe, né? Eu acho tudo isso um absurdo, mas eu entendo que hoje em 2024, se a gente não fizer um debate sério sobre os excessos sindicais, a gente não vai conseguir discutir jornada de trabalho. Porque a gente tem um ambiente muito, muito tóxico. E você não acha que esse debate pode ser feito simultaneamente? Por exemplo, os deputados do MBL não podem apresentar uma PEC, não, um debate do ponto de vista legislativo. Sim, pode. Apresentar uma PEC ou um projeto de lei que verse sobre sindicatos enquanto a gente está discutindo jornada. Porque eu vejo que a gente não tem que colocar necessariamente um tem que esperar o outro, porque a vida não espera, né? A vida é complexa. Eu acho perfeito. Então eu já dou até uma sugestão. Se eu fosse deputado federal e apresentasse uma PEC para acabar com a unicidade sindical, você seria a favor?
Olha, eu acredito que se eu fosse deputada federal também, e a sua PEC, se tivesse, por exemplo, uma justificativa que me convencesse, porque eu não voto em nada por título. Então, o título da PEC fosse esse, eu teria que conhecer a PEC para votar. Então, aí você teria que me convencer disso. Então, a gente pode dar um passo atrás. Você acha que a unicidade sindical no Brasil é um problema? Eu acho que é um problema. Então, eu acho que é um problema. Mas aí tem que ver como que isso ia acabar. Porque assim como a PEC 6x1 tem problema, a sua também poderia ter. Eu não tenho como legislar sem ter mandato sobre uma PEC imaginária. Mas, assim, o espírito da PEC, estamos concordando aqui. Tá aí, tudo certo. Agora tem uma questão assim. Você trouxe um ponto importante que as pessoas falam sobre isso a partir de suas experiências. Você também fala sobre isso a partir da sua experiência. Sim. Eu acho que a gente falar sobre isso a partir das nossas experiências não é um problema. Sim. A gente só não pode querer que as nossas experiências sejam a decisão final do que vai legislar sobre a vida de 1 milhão de pessoas. Então, assim, é muito urgente que a gente compreenda que os trabalhadores... E aí, se você for pegar qualquer categoria profissional, a quantidade de pedidos de afastamento por problemas psicológicos é uma coisa inacreditável. A gente está discutindo segurança pública, por exemplo. No estado de Goiás, a gente tem 55% dos policiais militares na ativa afastados temporariamente, segundo a última vez que esses dados foram liberados, que faz tempo, né? 2019 foi a última vez que o governador liberou, afastados por problemas psicológicos. E policial não é 6x1. Exatamente. Isso é precarização do mundo do trabalho. Então, você pega a precarização e aí você vai desdobrar. Educação, a mesma coisa. A gente tem uma quantidade gigantesca. Aí quando você pensa assim, tá faltando professor de português, tá faltando professor de matemática. Por que tá faltando? Por vários motivos. Um deles é uma jornada extenuante de trabalho. Aí... a gente tem que pensar, então, que a precarização do trabalho é insustentável e uma hora vai colapsar um monte de serviços. 2, a gente pode fazer debate simultaneamente. A gente tem que discutir sindicato? Tem que discutir sindicato. Eu não discordo. Sindicatos são muito importantes? São muito importantes, porque existem categorias que só conseguem se mobilizar a partir de sindicatos. Aí, a gente pode fazer isso de uma vez? Pode, são 503 deputados, cara. Um monte de comissões, a gente precisa sentar numa filinha e esperar, primeiro a gente termina, a gente zera o debate sindical. Aí depois a gente passa pro debate de redução de jornada de trabalho. Não dá, porque como eu disse, a vida não espera, as famílias estão adoecendo, estão se desestruturando pelas ausências das suas pessoas que têm trabalhado muito e vivido pouco. Então, dá para fazer tudo ao mesmo... Não tudo, mas dá para fazer mais de um debate sério ao mesmo tempo. Não, eu concordo com você. Agora, vamos lá. Voltando à unicidade sindical. Você mesmo citou aqui que um monte de pessoas são afastadas do trabalho. Inclusive, você citou a categoria dos professores. Um dos sindicatos mais fortes, inclusive, aqui do Brasil é a POSP, né? E você mesmo citou um problema da POSP. Aí vamos supor que eu sou um professor. Eu não quero ser representado pela PSP, porque eu não quero, porque eu acho que eles não me representam. A unicidade sindical é um problema, porque eu não consigo achar um outro sindicato, que não existe, que possa me representar. Você sabe que, na verdade, é tipo partido nos Estados Unidos. Parece que só tem 2, mas tem um monte. Sim, lá tem mais de 2 mil partidos. Exatamente. Então, tipo, sindicatos de professores, ou trabalhadores na educação, né? Porque hoje em dia, a maioria dos sindicatos da educação é para professor e administrativo, não é só para professor. Você tem uns sindicatos menores, divergentes, que atuam, sim. Lá em Goiás mesmo, eu como vereadora, eu recebo o Sintego e eu recebo o Sinsed, que são sindicatos divergentes que vivem tretando entre si, e os dois existem. E os dois têm condições de mobilizar. Mas um é o legitimado, que é o Sintego. Aí vem essa discussão. Existem outras formas de organização de trabalhadores? Existem. Qual é o que a gente tem que calibrar? A legitimidade. Ou seja, as coisas já estão acontecendo, elas não estão preto no branco, mas a gente tem que calibrar a legitimidade. Então, eu acho que é o seguinte, uma legitimidade forçada, a partir de uma unicidade sindical, ela não é uma legitimidade legítima. Ela não é verdadeira, ela não é espontânea. Eu acho que as próprias pessoas poderem escolher, eu acho que é um sinal claro de escolha daquelas pessoas de serem representadas por aquele sindicato ou não. Por exemplo, teve um sindicato agora, foi no ABC, que acabou de acontecer. Eles falaram, quem não quiser pagar o imposto sindical, entra no site. O site saiu do ar. Eles falaram, não, então vai ter que ser presencial num dia só. Eles fizeram de propósito para... A fila dobrou o quarteirão. Certo. Então, eu acho que é muito nítido, é muito claro que nós temos uma crise de representatividade do trabalhador no Brasil através dos sindicatos. Eu acho que isso está muito claro. Então, é por isso que eu boto tanto assim. A gente não vai conseguir fazer um debate sério se a gente tiver 16 mil sindicatos com todos esses privilégios. Mas entendeu? me responda uma coisa, na sua avaliação,
suponhamos que a gente avançasse nessa direção que você propõe. Aí, isso resolveria a questão para a gente ter um clima propício para uma redução de jornadas de trabalho que fosse aceito pelos grandes empregadores? Então, a minha resposta ela é amarga porque ela não é tão simples. Então isso resolve o problema? Não. Isso é um passo. Por isso que é legal fazer um debate assim, porque não fica aquela coisa de lacrar. Você é de esquerda, você é comunista, não, você é de direita, você é contra o ditador militar. Exatamente. Eu acho que fica uma coisa mais legal porque é o seguinte, eu tô discutindo eu tô discutindo só o primeiro degrau. Eu acho que sindicato é um dos problemas. Por que nós temos muitos sindicatos? Por que esse é o primeiro degrau? Por que a jornada... Eu citei agora, mas eu posso inverter. Eu posso trazer outro aqui. Justamente. Mas eu queria entender se isso pra você de fato é o primeiro degrau ou se você for um exemplo aleatório. Eu falei um exemplo aleatório, porque na verdade é o seguinte, eu estou discutindo um dos degraus, porque na verdade o sindicato, inclusive o agigantamento do número de sindicatos no Brasil vem justamente por conta de um ambiente que nós temos absolutamente hostil aos empregadores e aos empregados. Por exemplo, como eu falei, a primeira pergunta que eu falei você não acha que a gente tem que reduzir, por exemplo, a justiça do trabalho? Eu acho que isso é um absurdo. Eu tenho alguns dados aqui, se eu tiver algum tempinho só para mostrar para você, né? A gente não vai conseguir discutir jornada de trabalho ou fazer um debate sobre jornada de trabalho se nós temos uma justiça como essa daqui. É o mesmo gráfico que eu mostrei pro Alfredinho, se puder, desculpa. Se puder mostrar aqui, ó, só para vocês terem uma ideia do número aqui, tá? Isso aqui é quanto gasta. Quanto nós gastamos. Sem dinheiro em gráfico. Você viu só? Branco. Não, e pior não que é o seguinte, nem um gráfico colorido. Eu vim lá de Goiânia pra debater. O gráfico tá preto e branco, eu comprei uma pasta na Calunga agora, meu. Nossa. E ó, tá escondendo um teco do gráfico. Mas basicamente o gráfico diz o seguinte, ó. São gastos com a justiça, comparando em porcentagem do PIB, países emergentes, que eles gastam aproximadamente ali menos de 0,5%. Países, uma média de 59 países, né, que também não chegam a 0,5%. Países emergentes, que os países emergentes têm essa característica mesmo de ter uma complicação nas suas relações de trabalho, afinal de contas são países emergentes, então eles gastam 0,5%. O Brasil tá aqui em cima. A gente gasta mais de 3 vezes mais do que os outros países estão gastando. Então, isso aqui, independente, antes da gente abrir isso aqui, entender o diagnóstico, é nítido isso aqui, vamos supor que a gente fosse médico. A gente olhar isso aqui, ó, existe uma febre aqui. Qual é a razão da febre? A gente pode discutir, mas eu acho que tá claro que a gente tá errado. Não é possível que a gente tenha que gastar 1,5% do nosso PIB com justiça do trabalho. E você não acha que a redução das jornadas de trabalho geraria um impacto imediato na redução dos gastos com justiça do trabalho? Muito pelo contrário. Eu tenho certeza que seria pior. Por quê? Porque você tem uma menor flexibilização. Eu acho que assim, se a gente falar assim, ó, vamos reduzir a jornada de trabalho semanal de 44 para 40, por exemplo? Ou vamos para 36, igual na França? Vamos traçar um caminho. Tá, vamos flexibilizar para que haja contrato a partir de horas trabalhadas? Aí nós estamos indo no caminho certo. Esse é o caminho que eu acho que a gente deveria ir. Porque, por exemplo, a nossa legislação hoje, ela é baseada, enfim, tem toda a história na Carta da Lavoura, etc, etc. Mas ela é baseada basicamente na primeira metade, né? E na metade do século XX, onde a gente era uma sociedade que a grande massa da força de trabalho ou estava completamente fora da formalidade nos campos, ou estava em indústria. Então você tinha lá indústria é o seguinte, é de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Hoje a realidade mudou. Hoje, inclusive, eu posso até te mostrar outros dados aqui, eu trouxe até do Banco Mundial, para mostrar que hoje o grande setor responsável por 70% das contratações é o setor de serviços. E o setor de serviços ele é muito menos engessado. Por exemplo, vamos supor que eu dou sempre esse exemplo, vamos supor que eu sou um prestador de serviço de TI. Eu não tenho um horário de segunda a sexta para resolver problemas. Pode ser que dê problema no domingo à noite. Por exemplo, ele vai fazer uma live no domingo à noite. Eu sou o técnico de TI daqui. Eu tenho que trabalhar no domingo à noite. Segunda de manhã não tem nada a fazer. Então, eu acho que, assim, talvez assim, é que você me fez um questionamento muito bom. Qual que seria o primeiro degrau? Talvez, né? Eu tô brainstorming aqui, tá? Talvez o primeiro degrau seria a gente pautar a flexibilização da contratação do trabalhador por hora.